Meus amigos, para a surpresa de zero pessoas, o presidente Lula continua soltando as suas fake news aí nos seus discursos e termina sendo desmentido invariavelmente pela própria mídia. Vamos ver. Desde 2023, o Brasil cresceu acima da média mundial, controlou a inflação e alcançou o menor desemprego da nossa história. Em 2025, o país teve o pior desempenho na criação de empregos formais desde a pandemia da Covid-19 em 2020. Ao todo, foram abertos 1.280.000 postos de trabalho. O número é fruto de 26,6 milhões de contratações e 25,3 milhões de demissões. Os dados representam uma queda de 30% na comparação com o ano anterior. Nos últimos meses, o mercado de trabalho vem dando sinais claros de desaquecimento. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, os resultados sucessivos refletem o impacto dos juros altos. Ontem, inclusive, o Banco Central decidiu manter a Selic no patamar de 15% ao ano. Bom, como todo mundo sabe, ele nunca se importou em passar os dados corretos. Ao contrário, ele até se vangloria de contar a mentira. Dá uma olhada. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Esse aí é o jeitão Lula de governar, né? Ele vai citando números, não importa se é verdade ou não. Aliás, até as próprias os estatais, né? E os institutos brasileiros, como o IBGE, por exemplo, seguem essa norma, porque essa fala sobre o desemprego do Lula, ela é absurda, porque o IBGE do Márcio Pockmann, que é um petista fanático, né, um militante do PT, e foi colocado lá pelo Lula justamente para fazer essa militância e trazer números favoráveis ao PT, o Márcio Pockmann, ele não considera as pessoas que receberam Bolsa Família como desempregadas. Então, é lógico que o número do desemprego no Brasil foi parar lá embaixo, porque todo mundo que recebe Bolsa Família não está sendo considerado como desempregado. Então, isso aí é um absurdo. E o pior é que a mídia fica repercutindo esse número como se ele fosse verdadeiro, né? Não se importando em ver realmente a realidade, né? Em falar realmente a realidade. Aliás, nós estamos vivendo uma nova crise aí no IBGE, né? Onde foram mandados embora alguns diretores, alguns técnicos, né, uns saíram, outros pediram demissão, outros foram mandados embora, justamente por conta dessa forma de lidar com os dados do Márcio Pockmann. Eles não estavam gostando, né, essas pessoas que trabalhavam lá, de participar dessa mentira. E aí deu uma nova crise lá no IBGE. Mas vamos ver aqui, pessoal, porque essa questão do desemprego não é a pior. A pior situação do Brasil é a dívida que só cresce. Vamos assistir, pessoal. Notícias não tão otimistas assim. Hoje o Banco Central indicou dados que preocupam aqui no Brasil. Conta de juros da dívida pública, a cota atingiu pela primeira vez uma marca de R$ 1 trilhão, isso em 12 meses. E o que esse número explica, Naka, sobre a saúde fiscal do país? É o resultado do problema que quase todo dia a imprensa econômica, nós no CNN Money e nós aqui na CNN, alertamos, que é um governo que gasta mais do que arrecada, gera consequências. Uma delas é o quanto a gente paga de juros, Ju. E o ano de 2025 foi absolutamente impressionante, mas pro lado negativo. O Brasil pagou um trilhão de reais, com T de tatu, de juros da dívida pública. É muito dinheiro. O Brasil nunca tinha gasto tanto dinheiro assim. A gente separou a evolução desta conta amarga que a gente paga desde o começo de 2003. O gráfico começa lá atrás, 2003. Naquela época, sem descontar a inflação, tá? Então é o número nominal aqui, o Brasil gastava cerca de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais por ano em pagamento de juros da dívida. O número vai crescendo, mas de uma maneira muito discreta, levando-se em conta que a gente tem inflação, então tá bem ok, assim. Aí ele chega em 200 bilhões ali em 2010, aí sobe mais um pouco, tem a crise ali em 2013, 14, cai o governo Dilma, tem uma confusão na economia, a conta sobe, chega o governo Temer, ajusta a economia, a conta de juros passa a cair, até chegar aqui, ó, 2020. Aqui é o ano da pandemia. A pandemia fez o governo Jair Bolsonaro gastar muito, obviamente para reagir à doença que estava chegando no Brasil, mas o governo passado não parou por aí porque continuou gastando. Então passou a pandemia e aí talvez de olho nas eleições,
triplicou o valor do Auxílio Brasil, fez mudanças na política de combustíveis, tudo isso era gasto público. Chega o governo Lula, mesma coisa, PEC da transição, nova política para o salário mínimo, aumento de benefícios do BPC-Loas, benefícios previdenciários, e aí a conta que estava ali, 300, 400 bilhões de reais por ano, dispara. E atingiu pela primeira vez R$1 trilhão em juros, dá quase, neste caso, dá 8% da dívida, 8% do PIB. Então, a gente está quase chegando numa situação em que a gente vai pagar 10% do PIB em juros. É quase um dízimo fiscal. Na próxima tela a gente tem uma comparação, Ju, de quanto a gente gasta em juros versus outras contas importantíssimas. Em 2025, gastamos 254 bilhões de reais com saúde, 206 bilhões de reais com educação, ou seja, daria para juntar essas duas rubricas, dobrar e mesmo assim não daria conta de juros. Com Bolsa Família foram 158 bilhões de reais, agricultura, menos de 50 bilhões de reais, e Minha Casa Minha Vida, 8 bilhões de reais. Todos esses números são muito menores do que esta barra branca, que é a barra de juros que superou e atingiu pela primeira vez R$1 trilhão no ano de 2025. Quem nos Pois é, você vê aí, né, que então o Lula que fala tanto aí que é contra os banqueiros, contra a Faria Lima, tal, mas nos governos do Lula, os banqueiros são os maiores favorecidos sempre. Em todos os governos do Lula, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, os banqueiros lucraram como nunca haviam lucrado anteriormente. E agora não está sendo diferente, né? Os banqueiros estão tendo lucros exorbitantes por conta do tipo de política que o Lula faz, né? Gasta demais, paga juros demais, e os banqueiros ficam sorrindo, né? Aquela alegria, né, com o governo Lula. Por isso que eles apoiam o Lula, né? Porque sabem que vão ganhar muito dinheiro com taxas de juros exorbitantes, né, que eles cobram por conta do governo Lula. Agora vamos ver aqui a causa, né? A causa de se pagar tantos juros, a explicação, por que a gente paga tantos juros. Ajuda a analisar os principais assuntos de economia do dia é ela, a professora Rita Mundim. Rita, qual a consequência do crescimento do gasto público com benefícios ter sido acima da inflação e como isso se relaciona com a proposta do governo para o corte de gastos, hein? Boa noite. Boa noite, Leandro. É isso, é o que a gente vem insistindo aqui. Existe um modelo petista de crescer, e esse modelo petista de crescer, ele implica em aumento do endividamento, porque há um excesso, há um crescimento dos gastos públicos, principalmente com benefícios. O apresentador não gosta nada da fala aí da Rita Mundim, porque ele, pelo jeitão, ele é petista fanático. Veja como ele fica meio contrariado com a fala da Rita Mundim. E quando você gasta mais do que você arrecada, para você fechar a conta no final do mês, o que você tem que fazer? Se endividar. Quanto mais você se endivida, mais juros você tem que pagar em relação ao tamanho da sua dívida. Se a dívida cresce, o pagamento de juros vai junto. Se você está cada vez mais endividado, está cada vez pagando mais juros, a taxa de juros que o seu credor, aquele que financia a sua dívida, aquele que rola a sua dívida para você continuar sobrevivendo, ele vai pedindo cada vez um juros mais alto, porque o seu risco de não pagar vai aumentando. Então a consequência desses números é muito triste. É um país cada vez mais endividado e qual que é a relação que o credor, aquele que nos financia, olha? É quanto que você produz em relação a quanto que você deve. Isso para um país é a chamada relação dívida-PIB. Então quanto que você deve em relação ao que você produz? Então essa dívida, essa relação dívida-PIB está crescendo de forma explosiva. Ela hoje está em 77,5%, ou seja, nós devemos 77,5% do PIB. Quando lá atrás, vamos voltar aqui eu adoro a linha do tempo. Vou voltar aqui em 2000 e Dilma. Essa relação de dívida-PIB, em janeiro de 2015, portanto antes do impeachment da Dilma, estava em 57,2%. No impeachment, em agosto, essa relação foi para 69,3%. Aí estourou tudo, né? O Temer assumiu, o Henrique Meirelles teve que fazer o teto de gastos para recuperar a credibilidade do Brasil perante o credor. E essa relação, no final do governo Temer, chegou, né, a 75,3%. Daí, o Temer entregou para o Bolsonaro nesse nível, 75,3%. O Bolsonaro, na pandemia, teve que gastar. Ele chegou a gastar 800 bilhões, nós estamos falando de 2021. Em janeiro de 2021, essa relação chegou a 87,7%, mas estávamos numa pandemia. O Bolsonaro entrega para o Lula
a 71,7, diminuindo o tamanho do Estado, cortando gastos. E o Lula já está com essa relação a 77,5. Então houve um crescimento muito rápido dessa relação dívida-PIB pela piora nos gastos em relação ao tamanho da receita. E o pior disso tudo é que o país cresceu, e cresceu muito. Quando o país cresce, a receita aumenta. Então há uma explosão muito grande de gastos, apesar do crescimento da receita. Aí eu vou dar um outro número para complementar essa análise. A gente fala do tal do primário. O que é o resultado primário? É receita menos despesa. Aí você vai ter um saldo. Ou ele é positivo, então você tem um superávit primário, ou ele é negativo, você tem um déficit, ou você tem um equilíbrio fiscal. Receita menos despesa igual a zero. Se você tem um equilíbrio fiscal, essa relação dívida-PIB, ela para de crescer. Se você tem um superávit, você consegue melhorar a relação dívida-PIB. Mas se você tem um déficit, você tem que se endividar cada vez mais para fechar as contas. E aí, a gente tem o pagamento de juros e o tal do déficit nominal. O déficit nominal, que é o outro número que eu quero dar aqui para vocês terem uma ideia, ele estava em 460,4 bilhões lá no governo Bolsonaro. No governo Lula, em janeiro de 2021, esse déficit chegou no Bolsonaro, esse déficit chegou na pandemia a 1 trilhão e 16. O Bolsonaro voltou com esse déficit para esses 460 e entregou para o Lula. Em julho de 24, esse déficit foi para 1 trilhão 127 bilhões, sem pandemia. E é em cima disso, né, que a gente tem que pagar Temos uma pandemia, assim, Lula Virus. os juros. Então o pagamento de juros, ele explodiu. Ele saiu de 448 bilhões em dezembro de 21 para 950 bilhões em dezembro de 24. E está hoje, agosto de 2025, em 946 bilhões. Então nós já estamos pagando de juros quase 1 trilhão por ano, em função desse crescimento da dívida que eu acabei de falar e dessa falta de equilíbrio fiscal, essa geração recorrente de déficits que vão fazendo com que o governo aumente a dívida e, consequentemente, aumente o pagamento de juros. Então esses são os indicadores da dor que a sociedade não vê, mas paga. Paga todo dia com o juro alto, paga todo dia com uma carga tributária que só cresce. Então paga todo dia com a falta de investimento. O número mais triste apresentado aí por você foi a queda no investimento, de 2 para 2,8. Então é um país que se endivida, que paga cada vez mais juros e que investe cada vez menos na qualidade dos serviços que ele deveria dar à população: educação, saúde, segurança de qualidade. Então nós estamos vendo o indicador do amor. Os indicadores do amor é o crescimento econômico, é a taxa de desemprego, mas qual é o custo disso? Então o custo disso é o aumento do populismo, e o aumento do populismo está sendo financiado pelo Estado, que está gastando mais do que arrecada, está gastando muito e muito mal. E nós todos acabamos pagando essa conta em juros, em taxa Selic na lua, porque o risco fiscal só aumenta, né? E nesse déficit nominal enorme. Sem pandemia, está próximo de 1 trilhão. Cadê a pandemia? O nome da pandemia é excesso de gasto público. O nome da pandemia é Lula e Haddad. Lula Virus e Haddad Virus. São os dois, né? Os dois vírus que invadiram aqui o Brasil nesses últimos 3 anos e meio, aí que nós estamos já mais ou menos 3 anos e pouco, né? Aliás, 3 anos e 1 mês. E onde estão esses dois tomando conta da economia brasileira e fazendo esse estrago gigantesco na economia brasileira. Ou seja, nós estamos tendo números piores do que tínhamos quando estávamos na pandemia. É surreal o que eles estão conseguindo fazer com o país. E o Lula fica aí esbravejando, dizendo que o país está uma maravilha, né? O IBGE inventando dados, né? Com essa crise danada que está lá no IBGE agora, né? E é isso, né, pessoal? É isso. É mentira atrás de mentira, narrativa atrás de narrativa. E o povo que não tem conhecimento termina acreditando nas mentiras que o velhinho da picanha vai contando por aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.